Venho aqui anunciar, neste momento, que Flávio Oliveira vai publicar um livro. Muito boa tarde, quem nos está nos assistindo. Meu nome é Afonso Borges e eu estou aqui em plena Itabira, fazendo o primeiro Festival Literário Internacional de Itabira, uma iniciativa do Instituto Cultural Vale e com o apoio da Prefeitura de Itabira, do meu amigo querido Marco Antônio Lage. Hoje eu tenho duas pessoas que, além de profunda paixão e admiração eu tenho, são amigos, que eu considero amigos. Bem, não vou nem falar, senão vai piorar minha declaração de amor aqui. Chega, viu? Flávio Oliveira, muito obrigado por estar conosco. Boa tarde. Que alegria! Muito boa tarde a você, Afonso, ao Jefferson. Boa tarde a todos e todas e todes que nos acompanham aqui nessa primeira Flitabira. Um lamento, uma pontinha de melancolia por não estar presente nessa cidade que eu tenho muita vontade de conhecer, que remete ao poeta, ao nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade. Vai ser uma emoção quando puder estar em Itabira para a Flitabira, mas enquanto isso, vamos nos aproximando aqui pelas bordas, né? Pela rede. Maravilha! Jefferson Tenório, meu querido amigo, parceiro de mesa na Capinha, lá em Óbidos. Sensacional! Muito boa tarde, meu querido amigo. Muito boa tarde, Afonso. Boa tarde, Flávia. Que alegria estar aqui com vocês, né? É impossível não falar de Itabira. Acho que eu dei uma travadinha, né? Repete, por favor. Impossível não... É impossível não falar de Itabira e não lembrar do Drummond, né? Drummond foi uma escola literária para mim, assim, né? E a alegria, assim, de poder compartilhar aí com o público as nossas angústias, né, Flávia? E também poder falar um pouco aí dessa esperança, né? Se é que a gente pode achar ela em algum lugar, né? Então, vamos lá. Maravilhoso, maravilhoso. Queria passar a palavra então para a Flávia, não sem antes manifestar o meu desejo, o desejo do Jefferson, que a gente já combinou aqui no bastidor, que nós dois vamos pagar a edição do seu livro. Está decidido, né, Jefferson? É isso aí. Já que você está procurando editora, está decidido. Eu e Jefferson pagando edição, acabou. Eu queria ver seu livro na praça logo, para a gente sair rodando, fazendo lançamento, conversando com as pessoas. E isso é que importa, porque além de tudo, a gente tem uma admiração e expectativa pela tal da sexta-feira, que tá ficando um troço transtornante. Quinta-feira eu já fico lá, eu tô falando sério, eu entro no Globo meia-noite 1, quando vira, que eu sei que já entra essa coluna. O Afonso faz tão bem para a autoestima da gente. Nossa, muito obrigada aí pelos mecenas que acabo de conquistar. Cobrarei, hein? Vou cobrar essa promessa. Olha, Afonso e Jefferson e amigos e amigas, é muito interessante. Eu estava aqui nos bastidores conversando com ambos sobre essa ser a segunda vez nesta semana em que eu sou provocada, convidada a falar sobre esperança. E esperança num momento de aguda desesperança, né? Ou de agudo desespero no Brasil e também, acho que diria no mundo, né? A gente está, por exemplo, às vésperas da COP26, que é um encontro que deveria nos restituir a esperança, por exemplo, na preservação do meio ambiente, no respeito aos povos tradicionais. E o que a gente tem visto é uma caminhada de muita deterioração desse ambiente, né? Em relação à nossa própria preservação, né? Agora, por outro, isso aí falando da agenda global.
da agenda brasileira é um cenário de destruição em várias dimensões, e ainda ontem conversava sobre isso com os meus colegas jornalistas, comentaristas na Globo News, sobre o quanto o Brasil tinha um protagonismo, por exemplo, no debate sobre meio ambiente, que vinha lá em 92, então praticamente 3 décadas, né, de um protagonismo nessa agenda climática, e como isso foi perdido. Mas não só isso, né? Nós tínhamos um protagonismo numa diplomacia capaz e reconhecida por dialogar com todas as forças, com uma capacidade muito grande de promover diálogo, e também perdemos. Nós tínhamos um ambiente, né, de reconhecimento, de respeito, por exemplo, as nossas políticas públicas de saúde, em particular de enfrentamento a doenças como a AIDS, como a epidemia de AIDS, e como as doenças via plano de imunização, né? Nós temos costumávamos ter, ou temos e vamos resgatar, um programa nacional de imunização dos mais respeitados do mundo, que foi capaz de erradicar sarampo e poliomielite, né? Que deu e ainda dá, né, à população brasileira uma grande, majoritariamente, uma grande confiança em vacinas, né? Uma grande aceitação. A gente tem uma referência no programa de enfrentamento, na política pública de enfrentamento à AIDS, inclusive com quebra de patentes de medicamentos, algo que já tem mais de década. E tínhamos, por fim, uma sólida e reconhecida experiência em política social de transferência de renda, o Bolsa Família, que ontem fez sua última rodada de pagamentos, uma vez que a legislação que o criou foi desativada, né, em razão de uma medida provisória que institui um programa, foi extinta em razão de uma medida provisória, ou seja, nenhuma consistência do ponto de vista legal, institucional, por um programa que nós não conhecemos bem as regras, não conhecemos a dotação orçamentária, porque não há nem a duração, nem as condicionalidades. Então, veja que são alguns exemplos muito dramáticos de o tanto que o nosso presente destituído de esperança, né? Ele é composto de desespero, é um presente absolutamente tomado, né, pelo desespero, pela destruição, pela fragmentação de alguns dos grandes méritos nacionais. Apesar de tudo, a esperança existe. E a esperança existe, sobretudo, no povo negro, nas comunidades afro-brasileiras e nos povos indígenas, né? As comunidades indígenas levarão, por exemplo, a COP, que eu comecei comentando, 40 lideranças, maior número, diante da maior destruição, da maior ameaça, o maior número de representantes a levantarem a voz para dizerem que demarcação de terras indígenas é, sim, agenda importante no combate à emergência climática. Esse é um aceno de esperança, sem dúvida alguma, né? Dizer, olha, eu estou vivo, estamos vivos, a despeito de tudo que passamos, e temos aqui uma solução para oferecer para o planeta.
na direção da preservação possível do meio ambiente, dos recursos naturais brasileiros, em particular a floresta amazônica, das nossas águas, né, da nossa vegetação, da nossa biodiversidade, a partir do reconhecimento do direito à terra, né, dos povos tradicionais. O mesmo eu posso dizer das comunidades quilombolas, que também se farão representar a partir da Coalizão Negra por Direitos, que vai falar justamente dessas dimensões de construção de bem-estar e de preservação contida no modo de vida tradicional dos territórios quilombolas. Nós temos esperança por isso e porque chegamos aqui vivos, né, ao Brasil. E o Jefferson, que escreve muito, de uma forma com muita subjetividade, né, desse eu, desculpa a minha pretensão em falar da sua obra, Jefferson, mas de um jeito muito subjetivo de reencontro com nossas próprias histórias, né, com nossas dores, mas também com os nossos esforços, métodos, meios de vida, de sobrevivência, de produção de cultura, de construção de afeto. Tudo isso é falar de esperança, né? E eu não posso deixar de falar de esperança num país que ainda anteontem, no Conselho Universitário da UFRJ, concedeu o título de doutor honoris causa em memória para Maria Beatriz Nascimento, para Beatriz Nascimento, ou que um pouco tempo atrás, corrigiu a própria decisão e concedeu também o título de doutor honoris causa ao seu Ney Lopes, um grande, né, intelectual negro, talvez o grande intelectual negro vivo. Não vou falar o grande, não, porque eu vou comprar problema com o seu Martim da Vila, com o seu Muniz Sodré, não quero causar essa tensão. Mas um país que ao mesmo tempo, nesse ambiente de intensa destruição e quase desconstrução, demolição das nossas grandes vitórias, dos nossos grandes méritos, consegue espaço, né, para reconhecer saberes e intelectualidade negra. 2 exemplos que eu acabei de dar. Consegue realizar a FLI Itabira e a FLUP, a Festa Literária das Periferias, que está iniciando a sua 10ª edição hoje, neste sábado, no Morro da Babilônia, aqui no Rio de Janeiro. Consegue ser apresentado na mesma temporada um novo álbum de Caetano Veloso, de Maria Bethânia, de Ney Matogrosso, de Martim da Vila. Consegue escolher uma grande safra de sambas enredos e das escolas de samba do Rio de Janeiro, e o Carnaval é uma festa de esperança, de resistência, e por ser de resistência é de esperança de continuidade. Então, tudo isso, como diz a minha amiga Andréa Sadi, tudo isso para dizer, minha gente, que em que pese o cenário próximo, o entorno, né, feito de escombros metafóricos e reais, nós temos para onde olhar, nós temos um céu para onde olhar, nós temos música para os nossos ouvidos, grandes escritores, artistas produzindo e atestando e documentando esses tempos que hão de ficar para trás. E nós temos uma história, né, de redes de solidariedade e de estratégias de resistência, de sobrevivência e, portanto, de construção de esperança. Já falei demais. Nossa Senhora. Ô, Jeff, vamos dar uma voltinha e deixar só ela falar para a gente ficar ouvindo essa maravilha. Não tem jeito, eu sou apaixonado por essa mulher, pelo amor de Deus, vai pegar mal demais. Aqui, antes do Jeff falar, eu queria dizer... Pega bem! Pega bem!
Queria mandar um Vou pegar bem. recadinho para o meu querido amigo secretário de Estado da Cultura, Leônidas Oliveira, que ontem foi fazer um discurso no Palácio das Artes e disse que todo mineiro gostaria de ser carioca. Eu acho o seguinte, Leônidas, meu amigo, que está aí me ouvindo, todo mineiro gostaria de ser carioca, paulista, pernambucano, seja o que for. Para esses aí que estão fazendo piadinha com essa história que você falou, manda todo mundo ouvir Para Todos, do Chico, que tá tudo bem, beleza? Tá dando recado. Jeff, bem, bola tá com você agora, querido. Sempre dizendo assim, da minha admiração do seu texto, a forma com a qual você conseguiu colocar tanta subjetividade, como a própria Flávia falou, mas também falando assim como uma pessoa que aprendeu ao ler o seu livro. Eu aprendi muito ao ler seu livro e por isso eu te agradeço. Antes, uma informação, Afonso, essa live vai ficar gravada? Ela vai ficar, ela corre, o que a gente está conversando se perde em números, mas a gente desce e depois sobe ela imediatamente. Por isso que a que eu te mandei, o link não serve. Vou ter que te mandar outra. Não, eu estou perguntando porque eu tenho que colocar no meu currículo, eu tenho que provar que a Flávia Oliveira falou do meu livro no Fio Itabira, né? E eu preciso provar isso, né? Então, se vai ficar gravado, então tá tudo certo, tá tudo bem, né? Fico muito feliz e honrado de saber que fui lido pela Flávia. E Flávia, assim, é super sério, assim, você precisa pegar esses artigos, né? Você tem escrito aí durante todo esse tempo e tem que transformar em livro, assim. Você é uma das vozes mais lúcidas que a gente tem para fazer uma análise do panorama político, econômico, social do Brasil. Então, tem que organizar isso, né, e fazer com que esse livro ganhe mundo, assim, né, ganhe públicos. Não é voz só não, a voz, o olho dela, o dente dela, o nariz dela, a boca dela, o cabelo dela, tudo, né? Muito maravilhoso. Então, eu super concordo assim, com a Flávia, sobre esses movimentos, né, de resistência, e que são movimentos que vêm também da área artística, né, que são movimentos muito importantes, né, mas antes eu queria falar um pouco sobre a própria palavra, né, esperança, né, porque eu tinha uma implicância com essa palavra, né, esperança, porque ela me parecia, se a gente for na raiz dela, né, esperare, né, de esperar, ela me parecia assim um pouco apática, né, um pouco passiva, né, ou seja, por que eu espero? Eu espero porque não há nada a fazer, né, e aí vem a ideia da esperança. E há algum tempo atrás eu li um filósofo que falava justamente sobre essa palavra, né? E ele propunha, na verdade, que a gente não cultivasse a esperança, mas que a gente cultivasse a desesperança. E não no sentido de desespero, né? Mas pegar justamente essa partícula aí da palavra, né? O desesperar, ou seja, parar de esperar e propor coisas, né? E fazer coisas e ressignificar, na verdade, a palavra desespero, né, que seria, então, você desesperar as coisas, né, e sair desse lugar de apatia, desse lugar de passividade e fazer algo, né, propor alguma coisa. É claro que nem sempre dá para fazer, né, no meio de uma pandemia, né, dessa tragédia humanitária que se abateu sobre nós, o que fazer se não esperar, né, o tempo passar e a gente se cuidar, né, enfim, conseguir aí as vacinas, né? Então a gente também teve esse movimento assim de espera, né? Mas eu também vejo esse movimento de espera não mais como um movimento de passividade. Eu vejo esse movimento de espera como, vou usar aqui uma metáfora, uma onda que recua, né? Que vai recuando, recuando, até chegar o momento de ela voltar e voltar com contundência, com força, né? E isso tem a ver com a arte, né? Tem a ver com esses movimentos que propõem alguma coisa, né? E a arte, ela é propositiva, né? Claro que ela não resolve os problemas, ela também não tem esse caráter, né, de querer resolver as coisas, mas ela propõe, né? E
E eu acho que se as pessoas querem aprender algo sobre resistência, elas precisam olhar para as comunidades indígenas, elas precisam olhar para as comunidades quilombolas, porque são comunidades que, por circunstâncias da vida, acabaram se tornando especialistas em estratégias de sobrevivência, né? E essa forma de sobrevivência justamente tem a ver com o modo de vida e de visão que essas comunidades têm, né? Que é o quê? De justamente manter uma coletividade, né? Ou seja, você propor as coisas para um coletivo, né? E não para uma individualidade. Eu acho que a gente vive num século que eu vou dizer que é o século da indiferença. Nós vivemos num século da indiferença, e não é à toa que esses governos fascistas e autoritários conseguiram ganhar muita força justamente com esse discurso da indiferença da dor do outro, né? O outro não interessa, a aniquilação do outro, né? Esse genocídio do outro. Então, a gente vive uma crise muito grande dessa indiferença. E o modo de resistência tem a ver com essa busca pela ancestralidade e a presentificação dessa ancestralidade, né? E significa o quê? Significa que nós não chegamos aqui sozinhos, né? Eu sempre digo, se eu ocupei determinados espaços de prestígio numa sociedade que é extremamente racista, foi porque antes, né, veio Beatriz Nascimento, né, tinha lá Lélia Gonzalez, tinha lá Conceição Evaristo, né, tinha Carolina Maria de Jesus, Lima Barreto, Machado de Assis, Maria Firmina dos Reis, ou seja, pessoas negras que pavimentaram, e muito bem pavimentado esse caminho para que a gente chegasse nesses espaços, né? Então, resistência é coletividade, né? Então, quando eu penso em esperança, eu penso justamente nisso, Afonso. Eu penso que se a gente quer alguma coisa, a gente precisa pensar no coletivo. Não há outro modo, né, de a gente conseguir resolver. Tanto é que a vacina, ela não é individual, né? Ela é coletiva, né? Eu não me vacino apenas para me proteger, eu me vacino para proteger o outro, né? E esse pessoal que é antivacina é justamente isso, é o sujeito da indiferença, né? A dor do outro não me importa, né? Então, eu fico muito feliz que haja movimentos de resistência em vários setores aí da sociedade. Flavinha, você citou, de certa forma, as três setores da sociedade brasileira mais afetados, diretamente combatidos e mais maltratados nesses tempos brasileiros. Por quê? Olha, Afonso, é interessante você ter observado esse ponto e de fato, o massacre ele é muito, muito intenso, perceptível, né? A perseguição, sobretudo no que diz respeito aos povos indígenas, às populações, aos territórios quilombolas, sem dúvida alguma, que é parte do mesmo contexto, né, de um Estado que não quer cumprir, garantir os direitos, em particular os de titularidade de terra, então vou botar no mesmo grupo, mas podemos falar dos negros e dos artistas, né, de modo geral. É preciso também incluir as mulheres, né, nesse balaio, né, de grupos oprimidos, ou particularmente oprimidos ou perseguidos por esse ambiente político muito, muito tóxico, indiferente, intolerante. O Jefferson falou da indiferença, né? Desprezados pelo poder público e por setores, porções da sociedade que a gente, em algum momento, acreditou que estariam adormecidos, atenuados, superados, e não estavam, né? Acho que houve uma ingenuidade. No entanto, esses mesmos grupos que eu mencionei aqui por outro motivo e que você traz agora, também são os grupos que na primeira hora do primeiro dia, ao anteverem o risco que estava posto, gritaram, sinalizaram, avisaram.
e não foram considerados. E eu acho esse ponto é um ponto muito importante, porque, veja, eu comecei falando da representação dos indígenas na COP26, com uma proposta concreta, dizendo demarcação é sinônimo de preservação de floresta, de recursos naturais, e, portanto, vocês precisam de nós. Olha o simbolismo, olha o significado dessa viagem de um grupo de 40 indígenas atravessar o Atlântico para ir à Escócia, a Glasgow, dizer para o mundo, e sobretudo esse mundo supostamente desenvolvido, que colonizou e que tanto destruiu ao longo do tempo territórios alheios e os próprios territórios, que eles têm a solução, esses grupos nativos. Isso é dado e, ao mesmo tempo, generoso. É generoso, depois de tudo, que esse grupo em particular, mas todos esses que eu citei, têm enfrentado, acenar ao mundo como solução generosa, pacífica. E posso falar sobre isso, sobre essa oferta generosa do que o Jefferson chamou de estratégias de sobrevivência, né? Para todos eles, a população quilombola, no mesmo sentido de preservação de modos de produção, de organização comunitária, muito respeitosa, em particular quando você se relaciona com religiões de matriz africana, que tem como natureza, elementos da natureza, divindades, né, representação de divindades. Então, há uma ligação de respeito e de devoção por visão de mundo e por dever religioso, de fé. Mas eu posso falar dos artistas que, ao longo dessa temporada inteira, em particular na pandemia, têm produzido, muitos deles, e a grande maioria, né, ao longo do ano passado, de graça, oferecendo a sua arte como terapia mesmo, como instrumento ou ferramenta de preservação da saúde mental de sociedades inteiras. Aqui no Brasil e fora, nos descobrimos muito necessitados da arte, da música, da literatura, desse diálogo, né? Das artes cênicas, do audiovisual. Quem são essas pessoas que generosamente, inclusive, sem o sustento, entregam o seu ofício, sem o sustento, para oferecer algo melhor, para entregar generosamente cura, né, no sentido bem amplo dessa palavra, à sociedade. E posso dizer o mesmo das mulheres. Agora, o curioso é que do grupo político que está no comando, que hoje ocupa o poder, não é surpreendente que esses sejam os alvos preferenciais dos ataques, da desidratação, né, da destruição. O curioso é que há uma incompreensão também em outros grupos, em supostos aliados que veem na crítica e na proposição generosa, e hoje que exige protagonismo, ver uma defesa limitada, o que eles chamam de identitários. E quando, na verdade, todas essas soluções que eu mencionei, elas não se prestam somente aos territórios indígenas, aos territórios quilombolas, ao proveito e, em larga medida, nem ao sustento dos artistas ou das mulheres, mas são soluções amplas, né, para o coletivo da sociedade. Então, tudo que a gente não é identitário. Nós somos essencialmente coletivos, comunitários, e precisamos ser ouvidos. A construção da esperança
depende dos ouvidos atentos e da garantia de direito e de direitos e de participação desses grupos que você tão bem identificou na minha fala inicial, Afonso. Jeff, então, quer falar disso, Jeff? Porque Eu acho que sim, eu acho que o discurso, enfim, desses que estão comandando aí o Brasil, os ataques eles são sistemáticos, né? Justamente a esses grupos e esses ataques eles são com argumentos muito frágeis, né? E que passam, obviamente, por uma política patriarcal, né? Uma política machista, racista, retrógrada, conservadora, enfim, tudo que a gente já sabe, né? Mas, por outro lado, né, como a gente está falando aqui de esperança, me parece que, por mais que a gente tenha sofrido nesses últimos anos, né, com esses ataques, eu que sou professor, trabalhei por muitos anos em escola pública e vi o avanço justamente desse pensamento ideológico conservador chegar na educação, na sala de aula, aquele movimento ridículo, né, só para não dizer, para dizer o mínimo, né, do Escola Sem Partido, que procurou deslegitimar a atuação dos professores em sala de aula, né, mas foi um projeto que não vingou, né, ele incomodou num certo sentido, mas ele não vingou. E por que não vingou? Porque havia também essa organização frente, né, a essa ideologia fascista, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem esses ataques, a gente também tem esses movimentos de resistência. E acredito, e digo mais, né, talvez, né, eu sei que a gente chegou no fundo do poço, mas no fundo do poço sempre há um alçapão, né, nesse governo, mas ainda assim, se não fosse esses movimentos de resistência, nós estaríamos muito piores. Certamente estaríamos muito piores, né? Eu sei que é difícil assim a gente imaginar um cenário pior do que esse, né? Numa das piores pandemias dos últimos anos, né, que nós tivemos, com o governo que nós tivemos, o cenário era, enfim, trágico, grotesco, né? E é difícil a gente imaginar um cenário pior, mas acho que ainda poderíamos estarmos numa situação ainda muito mais trágica, né, do que a gente já se encontra. O que me dá uma pontinha de esperança, né, de achar que os próximos anos serão ainda difíceis, né, mas como a gente sabe que a história é cíclica, né, acho que vai vir aí um pouco de abonância aí depois dessa tempestade toda. eu gosto dessa fala do Jeff porque eu tive a felicidade de fazer logo no início desse governo, lá no Sesc Vila Mariana, um debate com a minha querida Sueli Carneiro. Entre tanta coisa que a Sueli falou de importante, eu recorto aqui na nossa, até partindo do que você falou, Jefferson, uma fala dela sobre a questão da esperança, né, naquele momento do impacto que vivíamos. Ela disse o seguinte, que tudo que a gente está vivendo vai, como você disse, de certa forma passar, porque nós aí, volto à sua fala inicial, Jefferson, temos atrás de nós pessoas que desencadearam um arcabouço civilizatório que, de certa forma, nos protege, nos formou até chegar aqui. E a pandemia, também graças à extrema dificuldade que todos nós passamos, fez aflorar elementos desse arcabouço civilizatório manifestado nas minorias, manifestado nos LGBTQI+, manifestado nos movimentos indígenas, manifestados na pobreza, que, no meu entender, afetam sim a democracia. Não há como brincar com isso. Mas também cria uma malha muito poderosa de força que também reforça a democracia. Queria ouvir a Flávia sobre essa bobagem que eu falei.
Não, mas Sueli Carneiro falou, eu assino embaixo, e ela tem toda a razão, né? A gente, de fato, tem musculatura, que talvez até numa percepção algo ingênua, né, de anos em que nós tivemos um pouco mais de acesso a direitos, né, de construção de um ambiente democrático. Hoje eu falo isso sem nenhum tipo de constrangimento, longe do ideal, mas democrático sob alguns aspectos e não sobre tantos outros. A nossa democracia nunca foi plena, sempre foi capenga, e talvez nós tenhamos nos iludido em relação a isso, né? Tenhamos perdido, e aí estou falando como tenhamos, estou falando sobretudo da sociedade civil, né? Da sociedade civil organizada, que eu acho que hoje faz uma reflexão mais apurada em relação a uma certa ingenuidade. Eu acho que a palavra é ingenuidade, sobre garantia de direitos. Algumas das nossas conquistas, elas eram frágeis, e hoje a gente descobre isso, que são frágeis. Acabei de falar, por exemplo, do Bolsa Família ser extinto, né? Não estava assegurado de uma forma que não pudesse ser derrubado por uma medida provisória, que é algo que não foi votado ainda, que não tem institucionalidade sólida, né? Mas a gente pode citar outras coisas, o procurador-geral a escolha do procurador-geral da República, a gente pode falar dos conselhos de diálogo, interação da sociedade civil com o governo, que foram destituídos, finalizados, interrompidos com uma canetada. Então, tinham algumas conquistas que nós achávamos que estavam asseguradas, né? Até por uma certeza civilizatória, né? Que a gente não podia retroceder, e que estamos ou retrocedendo ou gastando muita energia para conter a destruição. Então, acho que fica um imenso aprendizado. Ao mesmo tempo, a Sueli tem toda a razão. Posto que aprendemos, e é importante quando você trouxe outras dimensões, né? Porque eu tinha falado dos indígenas, dos quilombolas, dos negros, das mulheres, dos artistas, mas tem os professores, né? As universidades, nós temos vários outros grupos, a comunidade, as pessoas, os brasileiros, brasileiras, LGBTQIA+, também sendo alvo de violência, de extermínio mesmo, né, de ataques e de tentativa de extermínio objetivos. Então, são muitos grupos, né, em vulnerabilidade. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo em que eu percebo essa ingenuidade que nos hoje evidencia uma fraqueza, né, da democracia que achávamos, sonhávamos, imaginávamos sólida, embora incompleta, mas, por outro lado, a gente tem, sim, condições de relembrar a caminhada, e o Jefferson falou muito bem sobre isso, dos que pavimentaram, acho que ele usou exatamente essa expressão, pessoas negras, no caso específico, né, da comunidade afro-brasileira, pessoas negras que pavimentaram muito bem o caminho e que nos deixaram instrumentos, ferramentas, estratégias, régua e compasso para seguirmos na resistência, que não infelizmente, não nos permite dar conta da escala de necessidades, né? Mas que tem nos permitido apoiar, salvar muitos de nós. O que teria sido desse ambiente de pobreza, desemprego, miséria, fome, sem a rápida organização da sociedade civil, mas em particular das organizações
comunitárias, das associações comunitárias, das organizações sociais, que rapidamente se mobilizaram em torno de arrecadação de dinheiro para distribuição de alimentos, de cesta básica, ou de pratos de comida, foi muito rápida essa percepção, e ainda tem sido, né? A percepção de que não haveria, para boa parte dos brasileiros, condições de higiene, de nível de renda, condições habitacionais de fazer um enfrentamento que os especialistas recomendavam à pandemia, porque não tem oferta regular de água, porque não tem benefícios trabalhistas, porque não está protegido por legislação alguma, porque tem condições habitacionais precárias e moram em áreas adensadas, porque são obrigados a arriscarem sua saúde, seus corpos, num transporte público sempre abarrotado, né, sem condições mínimas de qualidade do ponto de vista sanitário, inclusive. Então, eu acho que foi fundamental essa capacidade de identificar de imediato os problemas e propor, cobrar soluções e aplicar soluções, cobrar da política pública, cobrar em alto nível, em diálogo com o Congresso Nacional, com o Parlamento, já que as artérias de diálogo com a União elas foram rompidas, mas propondo soluções soluções macro e soluções micro, de atenção direta, imediata ao território, à própria rede. Por isso que eu concordo muito quando o Jefferson falou assim, teria sido muito pior. É difícil imaginar, né, que poderia ter sido pior, mas teria sido pior se a gente não tivesse tatuado, não tivesse a memória dessa musculatura de assistência, de cuidado uns com os outros, de cuidado comunitário. Falando em memória, Jeff, você acha que o que nós estamos vivendo vai, de certa forma, também contaminar a nossa literatura? Eu acho muito interessante a visão que a Flávia traz, né, sobre essa ingenuidade, né, que é a impressão que eu tenho também, né, de a gente, em algum momento, achar que os direitos, enfim, já estavam garantidos e que está tudo certo. E eu acho que isso, Flávia, também tem a ver com esses dois grandes temas que o Brasil não conseguiu resolver até hoje e estamos distantes de resolver, né? Que é a escravidão e a ditadura. São dois grandes eventos traumáticos, né, trágicos, e que não foram resolvidos. E por que não foram resolvidos, né? E aí eu acho que tem a ver com a memória, Afonso, né? Nós não somos um país que privilegiamos a memória. Esses absurdos que a gente ouve, né, de pessoas dizendo que na ditadura era bom, né, e essas outras tantas coisas que são ditas, ou seja, não há um investimento da memória, né, ou seja, esses espaços, né, que possam, digamos assim, mostrar para a população, assim, em larga escala, o que foi, né, de fato, a escravidão e também os efeitos, né, as consequências da escravidão, os efeitos também da ditadura, porque a gente entrou justamente nessa ingenuidade, né, de achar que, bom, a gente não precisa mais falar de ditadura porque está tudo resolvido, né, e aí, de repente, nós somos surpreendidos aí por um governo que é justamente... que prega, né, essa ditadura, esse fascismo, né, esse autoritarismo, e é o que eu digo, eu não sei se a Flávia vai concordar comigo, mas eu acho que o Bolsonaro, né, e aí dando nome aos bois, né, não foi um acidente histórico. Não me parece que é algo que foi uma zebra política. Me parece que era uma questão de tempo, né, que se não fosse ele, seria uma outra pessoa, né, justamente porque a gente não conseguiu resolver essas questões que são trágicas, né, no Brasil, e eu acho que esse avanço econômico, avanço não, né, essa evolução, digamos assim, da classe média, no início dos anos 2000, por exemplo, né, que consegue ter uma ascensão econômica muito forte,
Mas, por outro lado, a gente também não teve uma educação e também uma cultura à disposição dessa classe média que pudesse compreender que você ter uma distribuição de renda igualitária, você acaba evitando uma série de problemas, né? Só que aí o que acontece? Você tem uma classe média inculta, né? Uma classe média que consegue ter uma ascensão econômica, mas que culturalmente e na parte educacional ficou muito defasado. E aí você vê esses absurdos, né, que a gente ouve, né, e continua ouvindo aí de uma classe média que quer se distinguir socialmente, que não suporta ver o porteiro estar no mesmo aeroporto que ele, indo para a Europa, né, e aí a gente tem todo esse ressentimento também de classe, né. Então, me parece que se a gente for apontar um dos erros, né, eu acho que foi esse, assim, né, de a gente, de oferecer, digamos, essa ascensão econômica, mas, por outro lado, não oferecer essa educação e dar importância à cultura, né? Agora sim, Afonso, se o que a gente está vivendo hoje vai se refletir na literatura, eu acho que sim, né? Porque foi um movimento, foi um evento, né, muito traumático, principalmente no Brasil, né? Já tenho visto, né, escritores trabalhando a temática, né, nos seus romances, nos seus livros, mas eu, particularmente, ainda tenho muita dificuldade para conseguir concatenar ficcionalmente tudo o que aconteceu, né? Acho que eu preciso de um distanciamento, assim, para conseguir olhar para trás e compreender como é que essas coisas aconteceram, né? Tanto que o meu próximo romance, ele é um romance que termina na pandemia, ou seja, no início, né? Assim, antes da pandemia chegar, porque eu justamente não tenho condições ainda de falar, né? Porque eu ainda preciso cumprir esse luto coletivo. E esse luto, ele é demorado, né? Ou seja, 600 mil vidas não se esquece, assim, né? E é preciso que a gente ainda viva esse luto por muito tempo até conseguir falar sobre ele, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um outro assunto que dá outro debate. Nós já estamos quase chegando no final. Oh, meu Deus do céu, vamos voltar a fita e começar de novo, gente? Vamos. Ô, Flávia, eu acho que ainda temos um tempinho. As duas questões que o Jeff levantou são fundamentais. Eu fiz agora uma live com o Lucas Ferraz, que você sabe, lançou o Injustiçados, né? Esse livro que conta a história dos 4 militantes que foram assassinados pelos próprios grupos de esquerda durante a ditadura militar, um assunto que a gente conhecia desde já e nunca foi, desde aquela época, e nunca foi escrito. Isso é um exemplo que eu estou dando, que é necessária essa depuração. Vou te fazer uma pergunta desafiadora, em certa medida, Flávia, que é o seguinte: escravidão e ditadura. Concordo plenamente, eu estou assim, são os grandes assuntos da história brasileira não resolvidos e que se transportam para o inconsciente das relações humanas, que é pior do que pode acontecer, né, na sociedade brasileira. Você tem alguma sugestão, Flávio, objetiva, para que isso possa ser colocado na pauta e até, de certa forma, resolvido? Bom, a primeira sugestão é assistam Marighella, o filme... 4 de novembro é feriado nacional. Já falei, todo mundo no cinema. Eu acho absolutamente fundamental, né? E quando você perguntou, né, se isso vai estar esse momento, se isso vai estar na literatura, nas obras de arte, sem dúvida, vai estar. Já está em alguma medida, isso já está acontecendo. Você vê peças, por exemplo, as criações do Caetano, do último disco, né, olha, eu chamando de disco aquela que denuncia a idade, né, do último álbum, tratando disso. Você tem composição já do Martinho, né, que tangencia, né, esse momento do jeito jocoso, do jeito sambístico de fazer, mas ele gravou uma canção com a Tereza Cristina, que compôs com o seu Zé Catimba, falando de vamos plantar um roçado
primeiro limpando o terreno, ceifando as ervas daninhas que estão lá no cerrado. Então, você vê já essas referências, sem dúvida nenhuma, a arte, a cultura vão documentar muito bem esse tempo. Como você falou de ditadura, eu acho que Marighella é um reencontro. E um reencontro que nos ensina muito sobre resistência, sobre caminhos de resistência, e não necessariamente os melhores, né? Fala também de um grupo que foi à luta armada e que foi massacrado, né? Mas que, sem dúvida nenhuma, guarda a memória, o modus operandi desse estado de brutalidade, né? Estado com E maiúsculo, dessa violência de Estado, que ainda hoje existe, e sobretudo existe e atua na opressão e no extermínio de populações periféricas, em favelas, em quebradas, em periferias, em subúrbio. A gente teve, em plena pandemia, né, em maio de 2021, um massacre, o maior massacre da história, né, de operações policiais no estado do Rio de Janeiro, que deixou 28 mortos no Jacarezinho. Isso continua acontecendo, né? Com pandemia e com tudo, para lembrar de uma frase ícone, né? E acho que essas evidências, elas confirmam o que o Jefferson disse, que o Bolsonaro não é exatamente uma zebra, é um Brasil que sempre existiu e que, como o Krenak já vem falando há muito tempo, enfim, e eu aqui repito e amplio, mulheres e, sobretudo, o movimento de mulheres negras e o movimento negro alertou, indígenas alertaram, né? Muita gente alertou. Tinha a memória, se tinha a memória da resistência, da estratégia de sobrevivência, tinha a memória também da brutalidade que levou à criação dessas estratégias de resistência e de sobrevivência. Ninguém cria estratégias de sobrevivência, de perpetuação, se vivesse num ambiente amigável. Então, assim, havia, assim, adormecido, escondido. Chico Buarque uma vez falou de direitismo de salão, acho que foi lá em 2001, que ele falou assim, começo a ver um movimento que é assim, ele fazia uma analogia com o esquerdismo de salão que teria existido ali durante a ditadura, né, em que as pessoas se reuniam socialmente e falavam, comungavam de uma ideologia, de um jeito de pensar à esquerda. E ele chamou a atenção numa entrevista que eu guardo aqui em algumas das minhas pastas, porque sempre me lembro disso, daquele momento de um artista brasileiro falando assim, está começando um direitismo de salão, as pessoas perdendo o pudor de falar algumas coisas em relação a... Sabe quando começa aquele... Ai, que chato, agora não pode falar mais nada, não pode fazer uma piada, que mundo que está ficando chato. Isso era a primeira fagulha, talvez os primeiros sinais de que aqueles armários, aquelas tampas de panela estavam sendo abertas, né? E dali para você... em alguma medida, produzir um líder carismático ou se inebriar por um líder carismático que nada tinha de oferta. Eu li recentemente o livro da Miriam, um livro novo, Democracia na Armadilha, ele estava posto, né? E assim, eu sou do Rio de Janeiro, então quem conhece a trajetória do então deputado, né, a trajetória parlamentar de Jair Bolsonaro, sabia que dali não sairia nenhum tipo de projeto consistente e minimamente comprometido com o bem-estar social. Sempre foi um parlamentar de atuação medíocre, né? Muito aferrado
declarações preconceituosas a visibilização, né, a visibilidade por essas declarações, por essas aberrações, né, de um jeito que, em alguma medida, era visto como folclore e se materializou num risco imenso que a gente está testemunhando hoje. É claro que isso tem a ver com uma história mal contada do ponto de vista recente, que envolve a ditadura, mas do ponto de vista sociológico, antropológico, de fundação, de origem da sociedade brasileira, assentada no racismo, no privilégio de um grupo, né, em detrimento de outros, e numa perspectiva de uma visão supremacista que enganou aqueles que acharam que era possível botar o guiso no gato. Porque tem isso também. O Brasil sempre foi trocando como uma dança das cadeiras de classe dominante. Houve muitos pactos de governabilidade. O que foge agora e que causa uma certa perplexidade em quem era dominante é justamente a constatação de que não deu para compor. Com esse grupo não deu para compor. E aí eu acho que é perplexidade. Porque achavam que não, tem ali na economia, vai ter reforma, vai ser bom. Para um grupo tal, para os militares, né? Aí não, vai ser bom para a gente. Não, tem coisa que não dá para mudar, que o Brasil, a forma como o Brasil se comporta, né? Ele é de conchavos, de alianças, e está aí o Centrão que não nos deixa mentir, né, nesse momento. Então, eu acho que alguns grupos que ficaram de fora e que eram historicamente privilegiados e ficaram de fora, hoje sentem um amargo e uma certa perplexidade pela arrogância de achar que havia algum tipo de possibilidade de diálogo com essas figuras, esse grupo político. E a gente vai demorar um tempo para devolver esses ratos para o bueiro, sabe? Não vai ser simples, vai ser sofrido, porque as pessoas estão com coragem de falar, né? De cometer violações de direitos humanos, de ofender, de destratar, de mentir, né? De mentir descaradamente. Então, assim, o processo de reconstrução será longo, mas será, porque a gente não tem outra alternativa. Se, por um lado, quem saiu do esgoto não quer voltar, por outro, os signatários de pactos civilizatórios de um Estado democrático de direito também não vão arredar pé. Eu acho, crescentemente, que nós somos maioria. Quero crer. Quero ter essa esperança. Flávia, querido, Jeff, querido, tem que acabar, que pena. Oh, meu Deus, tanta pergunta para fazer não, mas você. O Jeff tem que se despedir. Não, eu vou passar a palavra, eu só estou reclamando só. Deixa eu reclamar um pouquinho. Bem, Jeff, muito obrigado. Eu queria te passar a palavra para você fazer as últimas e que não sejam, na verdade, as suas palavras de despedida desta live, que certamente não serão as últimas das nossas conversas, que serão muitas ainda pela frente. Bom, eu estou aqui maravilhado de ouvir a Flávia, assim, fico muito enfim, feliz de poder ver uma mente brilhante fazendo essas conexões todas, assim, que é difícil, né, você concatenar tantas informações, né. Eu lembrei, Flávia, de um filme que, enfim, todo mundo conhece aqui, que é o Que Horas Ela Volta, que é de 2015, né? E para mim ali é o momento fundante desse pensamento que você estava falando, assim, né? Desse ressentimento também dessa classe média que não suporta, né, que a filha da empregada consiga passar numa universidade federal e que o filho, né, que tem todos os privilégios, né, não consiga, né? Então, acho que ali me parece que funda também, assim, esse pensamento.
E eu vi também, Flávia, que em algum momento aí que eu estava te assistindo, aí na sua biblioteca, o Afropessimismo do Frank, agora me esqueci. Olha, E é uma filosofia, né, a gente pode chamar de filosofia, é que tem a ver também com essa desconfiança, né, essa desconfiança das benesses da branquitude, né, ou seja, fazendo parecer que há avanços, né, ou seja, criando uma ilusão de que, aí eu vou pegar uma coisa bem específica, né, puxando um pouco para a literatura, a gente tem visto aí, obviamente, um boom, né, de escritores negros e negras aparecendo, tendo visibilidade, sendo lidos, né, comentados, e aí se passa um pouco essa ilusão de que agora, né, é a vez dos negros e das negras, né, e tal, mas é preciso olhar com muita desconfiança, né, porque se a gente for olhar aí para todo o mercado editorial, né, ainda é pouco, né, o que se tem, né, e eu acho que a gente precisa ter muita lucidez assim para a gente aproveitar e celebrar as conquistas, né, que é muito importante a gente celebrar as conquistas, como as cotas raciais, por exemplo, né, a manutenção dessas cotas, né, acho que é importante a gente celebrar, mas também é importante que a gente tenha lucidez e um pouquinho assim de pessimismo para que a gente não seja pego de surpresa novamente por essa ingenuidade que a Flávia tão bem falou. Então, fico aqui, me despeço, Afonso, assim, muito obrigado por essa oportunidade e espero te ver aí em breve em algum lugar desse Brasil aí. Muito obrigado, Jeff. Só falando antes da Flávia eu falar. também. Mas nós vamos Quero providenciar. vocês dois aqui no Rio de Janeiro breve. Eu amanhã. já falei que eu vou para aí amanhã, você não está sabendo. Campainha tocar aí, você presta atenção. Só reforçando a palavra da Flávia sobre o livro da Miriam, que eu fiz ontem uma live com a Heloísa, como a Miriam conseguiu ler bem esse tempo. Como conseguiu ler bem esse tempo com o livro A Democracia em Armadilha. Eu vou passar a palavra para a minha querida Flávia encerrar. Não, é só para agradecer, abraçar e agradecer a vocês por esse encontro. Eu nunca tinha estado com o Jefferson e foi realmente uma enorme emoção esse encontro. Estou muito feliz por essa possibilidade de dividir essa conversa, de dialogar, e acho que começa aqui uma longa caminhada de amizade, de afeto, de diálogo. Muita admiração por você. Muito obrigado, Afonso, por nos permitir essa aproximação. Só posso estar com o coração cheio de esperança a essa altura. Privilegiados somos nós por ouvir vocês dois. Muito obrigado. E viva o poeta Carlos Drummond de Andrade. Viva o poeta. Salve Itabira. Salve Itabira. Viva Minas Gerais. Todo carioca quer ser mineiro. Posso falar assim? Pode. Pra gente subverter aí. Isso aí. Quer ser mineiro, quer ser baiano. Quero e, na ser... verdade, o que nós somos é brasileiros. E esse sentimento de brasilidade que nos aproxima há de nos salvar. Sem dúvida. Mesmo. Sem dúvida. Obrigado a vocês dois, gente. Até já. Até já. Não despedi, não. Até já. Até já.